Olá, olá pessoal, boa tarde. Espero que tudo bem aí com vocês. Vamos começar mais uma live. Hoje, nossa live aqui só pelo YouTube, né? Hoje eu não vou fazer no Instagram, porque eu vou usar um recurso aqui de imagens com vocês e que dificulta fazer esse processo no Instagram, ok? Aqui, Rafael Esquiavo, do Mater Online, e hoje, dia 28 de maio, é um dia nacional, né, de conscientização para a redução da mortalidade materna, tá? Não só no Brasil, como no mundo. E é sobre esse assunto, então, que nós vamos trabalhar hoje aqui nessa live, ok? Então, eu vou colocar para vocês agora, vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? De aula, digamos assim, de slides, né, para a gente poder conversar um pouquinho aí, poder trabalhar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Como são muitos dados estatísticos, muitas informações, eu pensei em fazer dessa vez essa live, assim, né, com esse recurso visual também, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aí. Então, primeiro de tudo, né, saber que dia 28 de maio é Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, como título também aqui da nossa aula de hoje. Agora, deixa eu ver como é que eu faço para ir para o próximo slide. Pronto. Então, o que a gente vai considerar aí, né, como mortalidade materna? As mortes que vão ocorrer aí nesse período chamado perinatal, tá? Que vai da gestação até 42 dias após o parto. Então, é importante a gente ter essa dimensão também, que é contabilizado como mortalidade materna, então, todas as mortes, né, contabilizadas aí até 42 dias após o parto, desde a gestação. A cada minuto morre uma mulher por complicações da gravidez e do parto, né? Então, imaginem vocês, é muito, né? A cada minuto a gente tem no mundo, tá? Não é no Brasil nesse caso, mas a cada minuto no mundo ter, né, essa consciência de que uma mulher está morrendo no momento do parto, ou por complicações aí, né, como eu disse, até 42 dias, é muito significativo e realmente merece, né, uma dedicação aí dos profissionais da saúde para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto e juntos pensarmos em como podemos melhorar, né, ações efetivas que de fato possam ajudar na redução dessas altas taxas aí que nós temos, infelizmente, não só no Brasil, como no mundo, de mortalidade materna. A maioria dessas mortes, elas ocorrem em países em desenvolvimento e poderiam ser evitadas, tá? E a pobreza, tá? O principal fator de risco, então, é a pobreza. Só um instante que meu slide mudou aqui sozinho. Pronto, voltei. Então, assim, a mortalidade materna, ela vai ocorrer principalmente, então, onde a gente vai encontrar uma alta taxas de pobreza, tá? Mesmo dentro de um país, né, que a gente vai encontrar aí pessoas pobres, pessoas não pobres, né? Quando você vai comparar aí aonde tem o maior número de pessoas que morrem, então você vai perceber que são justamente naquelas pessoas que usam serviço público de saúde, são as de menor escolaridade, são as de menor renda, tá? Então, esse é um fato, assim, ó, que a gente tem que destacar muito, enfatizar que a mortalidade materna, né, ela acontece sim, mas um outro detalhe importante de ser mencionado é que por causas evitáveis, né? Causas evitáveis, o que significa que era possível evitar, que aquela mulher ela não precisava morrer, não era uma certeza, não era algo que não tinha nada o que fazer, né? Era algo evitável, tá? Então, esse dado aqui, ele é muito forte, né? Quando a gente descobre que a mortalidade materna é alta, principalmente, né, quanto mais pobre é a pessoa, a região, o estado, o país ou a população, né, então está ligada à pobreza, tá? E principalmente por causas evitáveis.
E aí a gente consegue pensar em algumas coisas, né? Como, por exemplo, a falha do sistema de saúde, a falha na política pública de saúde em relação à saúde da mulher nessas questões perinatais, né? Então, é uma falha muito alta, muito grave, e que mulheres têm pagado com a vida esse preço dessa falha, né? Essa falha de investimento financeiro, né? Essa falta de termos políticas mais firmes, mais fortes, né? Que trabalhem com isso. E essa falta de profissionais da saúde capacitados também para lidar com essa situação. Querendo ou não, gente, é muito difícil falar sobre isso, mas é preciso. Muitos profissionais da saúde estão carregados de preconceito, tá? Então, muitas vezes, é uma falha que também está ligada ao preconceito do próprio profissional da saúde. E por quê? Dados estatísticos aqui de pesquisas também mostram que entre as pobres, né, aquelas que têm um risco maior ainda de mortalidade materna são justamente as negras, né? Então, tem questão de gênero aí, né? Saúde da mulher. Tem a questão de que os profissionais da saúde, principalmente, né? Aqueles formados, compostos aí pelo gênero masculino, homens, né? Que se acham detentor do poder, do conhecimento e sobre o corpo da mulher, eles acabam decidindo o que é melhor ou não para ela, sobre o corpo dela, né? Então, tudo isso são questões que a gente precisa discutir, debater, né? Então, questão de gênero é importante debater, questão racial é importante debater, né? Porque, infelizmente, quando você vai para estudos científicos, para pesquisa, é observado esses dados, né? Que a mortalidade materna, sim, ela existe, e sim, poderia ter sido evitado, e sim, são as mais pobres, e sim, tem muito de preconceito envolvido aí também, tá? Não é só a falta de infraestrutura, de apoio financeiro, de recurso financeiro envolvido, não, tá? Tem a ver com o profissional também, com a falta de capacitação desse profissional, com a falta de reciclagem desse profissional. Hoje, por exemplo, nós discutimos muito humanização do parto, e muito da humanização do parto vem porque os profissionais da obstetrícia, né, infelizmente muitos médicos, acabam não se atualizando nos seus estudos científicos, acabam não frequentando a congressos, né, de obstetrícia, acabam não lendo livros recentes, acabam não tendo acesso aos artigos científicos que são publicados recentemente, e acabam ficando presos a uma ideia muito já ultrapassada, né, com práticas, né, no exercício profissional que cientificamente já não são mais utilizadas, ou pelo menos não deveriam mais ser utilizadas. Elas são utilizadas, mas elas não deveriam ser utilizadas, né? E práticas que acabam gerando violência contra a mulher, que hoje a gente chama, inclusive, de violência obstétrica, tá? Por falta de desconhecimento do profissional, né? É por isso que eu prezo tanto pela ciência, por isso que eu quero tanto levar conhecimentos para cada vez mais profissionais da saúde, entre eles principalmente os psicólogos, né? Porque a gente precisa ter conhecimento científico e não basear no achismo, no diz que me diz, que na minha experiência, né? Como a gente observa, e dependendo da profissão, né, na nossa profissão, a gente produz adoecimento mental, dependendo da nossa atuação, se ela não tem respaldo científico, né, não tem embasamento teórico nessa atuação, a gente pode produzir adoecimento mental, e como no caso, por exemplo, né, de enfermaria, obstetras, né, essas pessoas que vão estar lidando diretamente aí com a saúde reprodutiva da mulher, período de gestação, parto e pós-parto, uma falha pode levar à morte, tá? Então, a mulher, muitas vezes, ela tem que pagar com a própria vida,
né? Pela falta de instrução, de informação de profissionais da saúde, né? Por falta de acesso a uma assistência mais humanizada, uma assistência mais voltada e focada, de fato, para a saúde, tá? Então, assim, eu quero dar um bom destaque a isso para que a gente possa continuar a nossa conversa aqui, porque eu acho que um ponto central da gente debater mortalidade, né, e reduzir mortalidade materna, um ponto central é esse, que é algo de luta de classe mesmo, né? É algo que pode ser evitável. Então, assim, esse é um ponto forte e central. As mulheres, em geral, nesse período, elas não morrem, né, por causas que são inevitáveis, mas são evitáveis, e principalmente ligado à pobreza, tá bom? Outro dado importante, que é a cada uma mulher que morre, né, pelo menos outras 30 ficam com sequelas, tá? Elas não morrem, mas ficam aí com alguma sequela, tá? Então, é um número alto também, né? Por conta de negligências, por falta, né, de recursos mesmo na assistência nesse momento. No Brasil, a mortalidade materna é problema de saúde pública, tá? É problema de saúde pública. É um número alto que a gente tem, como nós vamos ver aqui na aula de hoje, tá? As altas taxas que nós temos, então, elas compõem um quadro de violação dos direitos humanos, já que pobres são os que mais apresentam chances de morrer por complicações evitáveis, tá? Então, é violação dos direitos humanos. Então, assim, se tem mulher pobre, né, morrendo por causas evitáveis no nosso país ou no mundo, né, é uma violação de direitos humanos, né? É como se estivesse dando destaques, né, lutas de classe mesmo, né? Então, quem tem poder econômico, condições, né, financeiras, né, diminui grandemente a taxa de mortalidade, né? Ela vai receber uma assistência diferenciada, já aquela que não tem condição, né, de pagar pelo serviço, aí é o que sobra para ela, né? Mais ou menos assim. Né, nesse sentido, existem tecnologias, mas que não são ofertadas para ela, né? Ou por falta de conhecimento dos profissionais, ou por falta de investimento, né? Do poder público, de governador, de governantes, né? Então, é uma violação, sim, dos direitos humanos. Não só a pobreza é um fator de risco, como também as diferenças raciais e étnicas, em que a mulher negra é ainda mais negligenciada, porque sim, existe preconceito. Inclusive, eu falei sobre esse tema hoje no nosso Telegram. Se você ainda não participa do nosso Telegram, é um canal bem interessante para que você possa participar, porque nesse canal, diariamente, eu sempre publico alguma informação interessante aí sobre psicologia perinatal, sobre saúde mental materna, e hoje, né, em comemoração ao Dia de Conscientização para a Redução da Mortalidade Materna, eu falei exclusivamente, inclusive, sobre esse assunto, tá? As negras, elas possuem, no nosso país, no Brasil, os piores níveis de renda e escolaridade, tá? Isso também são dados estatísticos já demonstrados aí. Olha só, 92% das mortes maternas, então, nesse período, são consideradas evitáveis. 92%. Dói ou não dói ver essa prevalência, gente? Não, eu não sei, né, para você, mas para mim, quando eu vejo uma prevalência de praticamente 100%, 92%, gente, é praticamente todas, né? É quase 100%, é praticamente todas elas, né? Morreram por causas evitáveis, tá? Então, não é assim, tipo, olha, 50% realmente tinha que morrer mesmo, não tinha que fazer. Não, é 92% morreram por causas evitáveis, tá? A maioria das brasileiras realizam o pré-natal. O parto ocorre, na maioria, dentro do hospital, mas a qualificação dos cuidados é insuficiente para evitar essas mortes, tá? Então, olha só, para a gente refletir um pouco sobre isso, inclusive, né? Se a gente vive num país onde a estatística, né, o censo mostra
que sim, existem mulheres que não realizam o pré-natal de forma correta, por diversos motivos, algumas não sabem que estão grávidas, outras descobrem muito tardiamente a gravidez, algumas escondem a gravidez por diversos motivos, algumas têm dificuldade de chegar até a unidade básica de saúde, seja porque não tem passe de ônibus, seja porque é difícil o transporte, a locomoção, né, para que ela possa chegar, é difícil para ela conseguir sair do serviço, sim, existem serviços que exploram, por mais que ela tenha direito, né, infelizmente a gente está no Brasil e essa realidade, apesar de ser contra a lei, né, existe algumas coisas nesse sentido, então assim, vão existir aquelas mulheres que realmente, né, não vão fazer o acompanhamento pré-natal completo por diversos motivos, tá? E sim, a gente já sabe também que aquelas mulheres que não fazem esse acompanhamento de forma correta têm maiores chances de risco para muita coisa, risco para nascimento prematuro, para nascimento baixo peso, para desenvolver algumas doenças. E também, né, por falta de participar, né, dessa assistência pré-natal, é que algumas doenças, né, como, por exemplo, uma pré-eclâmpsia e tal, uma pressão alta, né, não é identificada aí nesse período, uma diabetes não é identificada, por isso que é de extrema importância, né, que a mulher faça esse pré-natal, que ela seja acompanhada e que ela participe, né, corretamente, porque a partir desse acompanhamento é que poderão ser identificadas aí alguns fatores de risco e que poderão ser controlados aí, né? Quando essa mulher, então, ela não tem acesso a um pré-natal adequado, ela não consegue fazer o pré-natal de forma adequada, né? No número, né, que ela deveria fazer e tudo mais, isso sim pode aumentar as chances também de um agravamento aí, ok? Mas não, no Brasil a gente tem a maioria, né? Como eu falei, a minoria vão ter as suas dificuldades, mas a maioria sim faz o pré-natal. Então, qual é a justificativa, né? Se ela está fazendo o acompanhamento, se ela, na maioria das vezes, ela não tem o seu bebê na sua casa, ela tem lá no próprio hospital, que teoricamente deveria ser um espaço com tecnologia, higiene, profissionais da saúde, né, para atender, e ainda assim, 92% das mortes, né, materna, então, são consideradas evitáveis, né? Então, é, sim, um momento e um motivo para que a gente reflita sobre o assunto, tá? De acordo com os dados da Organização Pan-Americana da Saúde, né, OPAS 2018, todos os dias, aproximadamente 830 mulheres morrem por causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo, tá? Então, todos os dias, 830 mulheres, tá bom? De morte materna, então, né? 99% de todas as mortes maternas ocorrem em países em desenvolvimento. Percebe? Olha a discrepância. Então, 99% de todas as mortes que ocorrem aí, então, né, no mundo, mortalidade materna, né, que vai até os 42 dias do pós-parto, ocorrem em países em desenvolvimento. Como o Brasil é um país em desenvolvimento. A mortalidade materna é maior entre as mulheres que vivem em áreas rurais e comunidades mais pobres. Em comparação com outras mulheres, as jovens adolescentes enfrentam maior risco de complicações e morte como resultado da gravidez. E é importante eu destacar aqui também, porque senão as pessoas podem achar que é a pouca idade, né, que é um fator de risco aí. Mas não é. E sim a condição discriminatória, preconceituosa com a maternidade na adolescência, sim, tá? O maior risco da maternidade na adolescência são os riscos sociais, tá? De discriminação, preconceito, são gestações de risco, no sentido que a mulher ela apresenta uma ansiedade maior, um estresse maior, não porque ela tem menos idade, mas porque ela tem medo de contar para os pais, muitas vezes o parceiro abandona ela nessa hora, muitas vezes ela tem que deixar os estudos, né, para poder ser mãe, tem que enfrentar o preconceito dos colegas, dos próprios professores, da vizinhança, né, e
Geralmente, a gravidez na adolescência também, uma grande parte vai ocorrer também na população mais pobre, tá? Então, mulheres de periferia, aquelas mais pobres em geral, também é que vão ter o seu primeiro filho antes de completar os seus 18 anos de idade. A maioria das mães adolescentes, elas não estão, né, em camadas sociais, né, em que as pessoas têm alta escolaridade, alta renda. Pode até acontecer, mas é um número muito menor. Então, é importante a gente saber sobre isso também. Olha só, algumas mães adolescentes aí, quando elas vão para o hospital para parir, inclusive, elas sofrem muita violência obstétrica também, né? Então, falas como, olha, o ano que vem você está aqui de novo, para de gritar, né? Você devia estar estudando, era para você estar brincando de boneca, olha, agora a sua mãe vai ter que sustentar você e mais o seu filho, sabe? Frases bem pesadas, inclusive, são ditas por alguns profissionais da saúde. Então, mais uma vez aqui, quando a gente tem que destacar esse dado aqui, tá? Que as mães adolescentes, as mães mais jovens, elas enfrentam um risco maior de complicações e morte como resultado de gravidez. Não é exatamente, propriamente, por causa da idade dela. Eu só quero que você lembre que provavelmente a sua avó, a sua bisavó, ou quem sabe até a sua mãe, né, viveram em uma época em que a maternidade, ela tinha que acontecer por volta de 16, 17, 18 anos, porque as mulheres casavam-se muito cedo, tá? E ao casar, elas casavam já para ter filhos. Então, a maternidade em mulheres de 16, 17, 18 anos era a coisa mais normal do mundo, né? No início do século passado, década de 20, até década de 50, mais ou menos, era muito comum, era super, né? Isso começou a mudar depois da década de 60, mais ou menos, né? Que a gente começou a ter o adolescente já mais próximo do adolescente de hoje, né? Que ele precisa estudar, uma série de coisas. Mas, enfim, a conversa aqui hoje não é sobre adolescência, mas eu quero que vocês reflitam que, mais uma vez, um contexto social se impondo aí e mostrando, né? Que não é que a adolescente tem essa maior chance de risco por conta da idade dela, mas por conta do contexto social, assim como mulher pobre, mulher negra tem maiores chances de morrer, né, no período perinatal aí, por conta, né, dessa estrutura social perversa, né, essa violência social que essas mulheres estão aí vivenciando, né, expostas. Cuidados antes, durante e após o parto podem salvar a vida de mulheres e recém-nascidos, né? Então, era só a gente ter, né, esses cuidados mais atenciosos, um pré-natal mais atencioso, né, com um número maior de profissionais, tempo, né, que o obstetra ali, ele não tivesse que, nossa, correr contra o relógio para poder atender aquela fila de gestantes que ele tem ali na unidade básica de saúde, mas que ele pudesse, de fato, dar um atendimento decente, cuidadoso, né, a gente precisa lutar por isso que a gente tem que pensar bem quem a gente vai votar, né? Por isso que são discussões importantes, a discussão do psicólogo, né? Refletir sobre políticas, sobre tudo que está acontecendo aí, porque isso reflete na saúde pública também, né? Influencia na saúde mental, né? Influencia na vida. Hoje, no país, o índice de mortalidade está em 64,5 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Número bem acima da metade firmada com a Organização das Nações Unidas, que é de 30 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos até 2030. Então, olha só, até 2030 para ser mais ou menos, né, essa proporção, 30 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Mas hoje é 64,5. Né, percebe que está bem acima, né? Mais da metade acima, né? Então, assim, a gente precisa realmente olhar para isso, né? Voltar aí, atenção para isso, dedicar sobre isso. Apesar do cenário, o Ministério da Saúde divulgou um número otimista. Em 27 anos, de 1990 até 2017, a mortalidade materna sofreu uma redução de
55%, tá? Então, de 90 a 2017, houve uma redução de 55% em relação ao número que era, né, até a década de 90. No entanto, os números mostram que o índice voltou a crescer lentamente desde 2013, passando de 62 para 64 óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos em 2017, tá? Então, apesar de ter ocorrido aí uma redução de 2013 para cá, a gente percebe um aumento novamente aí, tá? No número de mortalidade materna a cada 100 mil nascidos. No Brasil, o número de mortalidade materna, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde, no ano de 2019, o ano passado, foi de 62.517 mil, tá? Então, no ano passado foram registrados 62.517 mil mortes maternas, tá? Mortalidade materna no Brasil, tá? Um número bem alto. Quais são os principais fatores de risco aí encontrados na literatura, né? Que identificam aí também a mortalidade materna, né? Além da pobreza, além da raça e tudo mais. Idade acima de 35 anos, o menor nível de escolaridade, o número reduzido de consultas pré-natal, condições prévias de saúde, causas obstétricas diretas e causas obstetras indiretas. E vamos ver, então, o que são as causas obstétricas diretas? Então, por exemplo, aquelas desenvolvidas ali durante a gestação, doença hipertensiva, infecção, hemorragia, cardiopatias pós-parto e também o abortamento, aqui no caso, principalmente o provocado, tá? E causas obstétricas indiretas, como, por exemplo, a AIDS, né? Então, a pessoa já tinha aí HIV positivo, já tinha algum tipo de infecção, ou cardiopatia pré-existente, tá? Então, são alguns dos fatores de risco. E quais ações a gente deve seguir, então, para prevenir a mortalidade materna? Deixa eu só beber uma água, só um instante. Incentivar o pré-natal, tá? Então, assim, é importante que as mulheres façam pré-natal. A maioria já está fazendo, mas existe uma minoria que não faz. E essa minoria que não faz, ela entra nesse grupo de risco, porque aí é difícil de identificar alguma doença, como hipertensão, diabetes, algum tipo de infecção, alguma coisa. Então, ela precisa fazer o pré-natal, tá? Então, quando a gente vive em uma sociedade, né, que é um pouco aí, dificulta as coisas, como para adolescente, por exemplo, ela vai conseguir contar para a família só depois, quando ela já está lá no segundo trimestre, às vezes muito próximo do terceiro trimestre que está grávida, porque se ela conta antes, ela vai ser espancada, vai ser mandada embora de casa, uma série de coisas vão acontecer na vida dela, por exemplo, que é uma questão social, percebe? O social influenciando aí no comportamento. Então, quer dizer, não é que a adolescente é irresponsável, mas é a nossa sociedade que não permite que ela possa buscar a responsabilidade nesse caso, né? Para que ela possa procurar em um serviço de saúde para fazer adequadamente o seu pré-natal. Realizar exames periódicos e diagnósticos, capacitar e reciclar profissionais da saúde, né, para que eles não fiquem sempre com aquela mesma ideia de que, olha, o que eu fiz lá na década de 60, né, tá valendo até hoje, tem muita gente assim, né, então precisa estar se atualizando e tem que ser constante essa reciclagem, essa capacitação, não é algo assim que, olha, vamos fazer agora uma palestra, não, ela tem que ser constante mesmo, né, como se fosse dentro da psicologia organizacional, né, a gente fala DDS, né, que é você fazer diariamente mesmo aí essas intervenções com os profissionais. Programas de vigilância para controle de gestantes de risco, né? Então, esses programas eles precisam ser efetivos, é preciso ter um local de referência, né? Para tratamento, atendimento,
assistência a essas gestantes de risco. A humanização do parto, de extrema importância, né? A gente luta tanto aqui no Mater Online, a gente sempre está com algum tema falando, né? Sobre a violência obstétrica, da importância da humanização do parto, porque quando você tem profissionais mais humanizados, isso também ajuda muito, flui de uma outra forma, né? Então, não é só incentivar o pré-natal, mas também incentivar, né? E ter essa possibilidade dos profissionais agirem de forma mais humanizada durante o parto, evitando tudo aquilo que a gente considera violência obstétrica e principalmente evitando cesáreas desnecessárias, porque a cesárea também, ela aumenta, sim, as chances de mortalidade materna também, tá? Inclusive 2 vezes mais. Então, quando você pega uma coorte de pessoas que tiveram parto normal e uma coorte de pessoas que tiveram a cirurgia cesariana, você percebe que quem teve cesariana teve 2 vezes mais chances de risco de morte, tá? Diferente do que algumas pessoas achavam e acreditavam aí, né, que é o parto normal, que é o perigoso, e não é, né? É a cesárea mesmo. Então, ela aumenta as chances de risco, porque aumenta as chances de hemorragia, uma série de coisas e fatores aí, né, que podem trazer em complicações, tá? Então, a humanização do parto é indispensavelmente algo que a gente tem que discutir mais do que urgente, né? E assim, muito forte, porque isso também vai ajudar na redução dessa mortalidade materna, que é evitável, né? Geralmente, hoje, quem tem condições financeiras, estuda, né, e consegue pagar o obstetra ali, humanizado e tudo mais, tem um parto bem diferente daquela mulher que é pobre, que não tem como escolher o seu obstetra, que é o plantonista que vai estar ali com ela, né, ela não tem condições, né, de ter, não recebe informações, ela acaba passando por uma série de procedimentos de violência obstétrica e acha que aquilo é normal, que aquilo realmente é o procedimento padrão do hospital, tá? Também acompanhantes antes, durante e após o parto, isso é muito importante, né? Interessante que o acompanhante, ele é um analgésico natural para a pessoa, ajuda, né, a manter a calma. Ele é uma testemunha ocular ali também do que está sendo feito, né? Então, o acompanhante, ele é muito importante aí também e ajuda a prevenir, então, a mortalidade, a presença desse acompanhante antes, durante e pós o parto. O alojamento conjunto, mãe e bebê ficar juntos e planejamento familiar. Planejamento familiar também é muito importante para ajudar a prevenir mortalidade materna. Por quê? Uma das grandes causas também que nós temos hoje no país de mortalidade materna é o aborto provocado. Sim, aborto provocado. Então, assim, a gente precisa, inclusive, discutir mais sobre o aborto, legalização do aborto, inclusive, né? Porque é um problema de saúde pública, sim. A gente tem um número muito alto de mulheres que morrem, sim, por conta de um aborto mal feito, né? Porque elas vão procurar clínicas clandestinas, pessoas que não têm qualificação nenhuma, né, e tudo mais, remédios e etc, né? Então, por que elas vão fazer o aborto? Gente, principalmente porque elas não tiveram acesso a um bom planejamento familiar. Porque se elas tivessem tido um bom acesso a um bom planejamento familiar, ela não precisaria fazer o aborto, percebe? Então, assim, um planejamento familiar bem feito, que não é distribuir camisinha, ensinar a usar pílula contraceptiva, fazer vasectomia ou laqueadura, isso não é planejamento familiar, isso são métodos contraceptivos que é diferente de planejamento familiar. A gente precisa trabalhar com planejamento familiar. E planejamento familiar não é geral. Olha, vocês, famílias, vão fazer assim, assado. Não, é você, família, Joana e Pedro. Como que é a relação de vocês? Vamos fazer algo personalizado para vocês, né? Isso é muito importante, tem questões religiosas aí envolvidas, né? Tem religião que permite usar camisinha, tem religião que não permite. Então, uma série de coisas, né? É tão complexo isso e tão pouco, de fato, valorizado, né? Então, é importante. Quanto mais a gente realmente trabalhar no planejamento familiar de uma forma mais efetiva, mais eficaz, com certeza a redução de gravidez não planejada, diminuindo, assim, os abortos, né?
clandestinos, abortos provocados, não legalizados, né, por lei e tal, e, consequentemente, menos morte materna também. Percebe que é sistêmico, né? É uma coisa com interligação com a outra. Então, sim, planejamento familiar é algo de extrema importância também para a gente poder ajudar a reduzir mortalidade materna por causas evitáveis. Poderia ser evitado, né? Porque ela nem engravidaria se ela tivesse um bom planejamento familiar, ok? Vamos falar um pouquinho de mortalidade materna e por eclâmpsia, tá? Que é uma das grandes causas também, né? A eclâmpsia é uma das grandes causas de mortalidade materna no nosso país. O que ela é? É uma hipertensão arterial materna, sua ocorrência é rara antes das 20 semanas de gestação. Os óbitos maternos causados por eclâmpsia são decorrentes de hemorragia cerebral, edema agudo de pulmão, insuficiência renal aguda, insuficiência hepática, complicações respiratórias. Atendimentos incorretos de prevenção, tratamentos inadequados das convulsões e equívocos na utilização de antihipertensivos para as emergências hipertensivas maternas são algumas das condições que poderiam ser evitáveis, assim como a demora do transporte e a falta de integração entre os centros assistenciais primários e secundários, né? Então, a demora do transporte, essa falta de integração entre o serviço primário, secundário e terciário, além da dificuldade de acesso das usuárias a esses centros, tá? Então, a eclâmpsia, né, ela poderia ser uma causa evitável aí nesses casos, a mulher não precisaria morrer, né, por essa situação. A mortalidade por hemorragia agora. A hemorragia também é uma das grandes causas, tá, de mortalidade materna no nosso país e é a maior causa evitável de morte materna no mundo e inclui hemorragia anteparto, durante o parto e hemorragia pós-parto. As principais causas são o aborto, o deslocamento prematuro da placenta, a placenta prévia, ruptura uterina, trauma, coagulopatia e hemorragia pós-parto. Essa última pode ser evitada com tratamento obstétrico adequado, tá? Gestores e profissionais de saúde deveriam prestar mais atenção ao problema de hemorragia, para avaliar tecnologias e procedimentos que estão sendo adotados, assim como implementar novas práticas de manejo para melhorar a segurança das pacientes, principalmente nessas áreas. Uma das práticas que devem ser adotadas é diminuir o número de cesáreas e adotar postura humanizada no parto, como a gente já discutiu, né? Então, são algumas posturas aí que a gente pode e deve lutar, para que possa ser evitado mesmo. Em geral, a mortalidade materna causada por hemorragia está associada ao tipo de monitoramento realizado durante o trabalho de parto e no período pós-parto. Resposta tardia à perda de sangue e falta de um banco de sangue na maternidade, tá? Outro detalhe importante aí. A maioria das mortes ocorre dentro de 24 horas, sendo que são grandemente influenciadas pelo não reconhecimento de casos potencialmente graves. Olha só, a falta, né, do profissional aí. Então, olha, o não reconhecimento de casos potencialmente graves, assim como a estrutura inadequada dos serviços de saúde, como, por exemplo, acesso limitado a banco de sangue, além de outras barreiras para a implementação da transfusão de sangue, tá? Triste. E o outro, que é o aborto provocado, como eu disse agora para vocês, né? O aborto, ele representa um grave problema de saúde pública. Estima-se que ocorram, considerando apenas o Brasil, mais de 1 milhão de abortamentos induzidos ao ano. Mais de 1 milhão de abortamentos induzidos ao ano, sendo uma das principais causas de morte materna no país. Estima-se que há 74 óbitos, né? Mortalidade materna, 74 mulheres morrem a cada 100 mil nascidos vivos no país.
Aqui, Brasil. Agora, olha só, em países europeus, principalmente onde o aborto é legalizado, né, mostram taxas inferiores a 10 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Percebem bem a diferença, né? Então, é uma coisa para se discutir, a gente precisa falar sobre isso, gente. Só ficar criticando, só ficar julgando o outro, né? Numa situação que não é sua, né? Que você não passou, porque julgar sempre é fácil, né? Então, olha só, dados aqui bem claros, né? Mostram o quanto que essas mulheres sofreram violência desde o início, né? Porque elas já não receberam um bom planejamento familiar, né? Já sofrem muitas coisas, violência relacionada à pobreza mesmo, tá? E esses dados aqui, então, bem discrepantes, 74 óbitos a cada 100 mil nascidos no Brasil, né? E menos de 10 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos em países europeus, tá? Quando esses abortos, então, são realizados de forma segura. Realizar um bom e adequado trabalho de planejamento familiar poderia evitar abortos provocados e diminuir essas taxas altas de mortalidade materna por abortamento provocado. Se faz importante, então, discutir a legalização do aborto como importante medida de saúde pública, para que essas mortalidades possam ser evitadas. Conclusão: é preciso que profissionais da saúde recebam capacitação e reciclagem contínua, tá? Fato. Se a gente quer diminuir realmente essas altas taxas de mortalidade materna que nós temos no nosso país, né? Por causas evitáveis, principalmente, lembrando que 92% das mortes são por causas evitáveis, tá? Então, se a gente quer reduzir, isso é indispensável, capacitar e reciclar os nossos profissionais da saúde. Também é necessária a humanização na assistência, gestação e parto, tá? Precisamos cada vez mais falar e discutir sobre humanização na assistência ao parto. E é preciso também que a gente possa assumir o nosso papel social, político, de briga, né? De solicitar o que é de nosso direito, né? É preciso que governos destinem recursos financeiros para a promoção da saúde. É de extrema importância, né? A gente acabou de ver ali a falta de banco de sangue dentro do hospital, de transporte rápido, né? Isso vai para além, né, do que o médico ali pode fazer. É uma questão estrutural de falta realmente dos acessórios, dos recursos que se precisa aí. Certo, pessoal? Então, olha só, terminamos aqui essa parte. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu precisei aqui usar esses recursos audiovisuais aqui para vocês, porque são muitos dados, né, para a gente poder falar e trabalhar. E eu quero convidar agora aqui uma pessoa, a Tayane, para estar falando um pouquinho aqui com a gente, porque ela passou por uma situação, né, aí de violência obstétrica e que ela poderia ter sido, inclusive, vítima, né, dessas causas evitáveis, e graças a Deus, né, ela está aqui com a gente, mas eu quero que ela entre aqui para conversar com a gente um pouquinho a respeito da história, né, do que aconteceu com ela, para ilustrar, né, a importância da gente ter profissionais mais qualificados, de ter aí uma humanização nessas condições, tá, de assistência ao parto. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tayane, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade para estar falando aqui um pouquinho com a gente, contar um pouquinho a sua história. Você foi acompanhando aqui o que eu estava falando, né? Sim. Uhum. E aí eu queria que você ilustrasse, né, com a sua história, graças a Deus, né? Essa realidade da morte materna não aconteceu, né? Mas foi uma situação que você ficou ali vulnerável, né, para essa situação. Conta para gente a sua história. Sim. Obrigada pelo convite, Rafa. Ouvindo você falar agora na questão da hemorragia, eu fui lembrando mais, assim, né? Porque a gente vai passando, a gente lembra da história, né? Eu me lembro da história, mas aquilo vai se apagando, né? As lembranças com meu filho vão se atualizando, né? Então as coisas vão se apagando. Mas é uma coisa muito forte, né? Que poderia ter acontecido, né? Mas por não ter acontecido comigo, me parece que não acontece, não ia acontecer comigo. Mas aconteceu, né? Então,
eu estava de 42 semanas, estava aguardando, e eu queria muito parto normal, estava de 41 semanas e um dia. E durante todo o pré-natal, eu falei que eu queria ter um parto normal. E a médica que me acompanhou no pré-natal foi super adepta, né? Me apoiou, falou, que bom. E durante todo o pré-natal foi assim. Em uma consulta rotineira, com 41 semanas e um dia, já esperando que a qualquer momento poderia acontecer, né? O parto acontecer. Ela disse que eu teria que fazer um acompanhamento, né? Teria que ir na Santa Casa ali da cidade para acompanhar esses últimos dias, né? Para fazer uma ausculta, né? Ausculta. Para fazer esse acompanhamento mais de perto. Porque ela fez um exame e ela enxergou, acho que uma mancha, ela disse, mas ela achou que era melhor ir para lá e acompanhar a cada 3 dias. Tudo bem, eu achei que seria uma consulta, né, como se fosse uma consulta no pré-natal, que seria essa consulta na Santa Casa também. Eu fui até a Santa Casa, passei a tomar café da manhã na minha casa, que era próximo, né, ao hospital, e fui para o hospital. Chegando lá, eu subi, tinha uma subidinha lá para ir para a maternidade, me recepcionaram, aí fui para fazer o exame. Aí primeiro eu tive que esperar, porque entreguei o papel para a recepcionista, e aí ela precisou chamar a médica veio, ligou para essa outra, né, que tinha me atendido, e tudo bem. E fui para ir para a sala do exame, e o meu esposo estava comigo. E quando eu fui para entrar na sala do exame, falaram que ele não poderia ficar comigo durante o exame. Aí ele desceu e eu fiquei. Tudo bem. Aí me deram esse aparelhinho, né? Colocaram a faixa para ouvir, o coraçãozinho, e falaram que era para eu apertar o botãozinho toda vez que o bebê mexia. Aí ele mexia, eu apertei, normal. Aí a hora que acabou, veio a enfermeira e falou que iria chamar a médica para dar uma olhada. Aí chegou essa médica, né? E ela me perguntou, a mãezinha tomou café hoje? Eu falei, tomei sim. Ela, tomou mesmo? Eu falei, tomei. Nossa, esses batimentos estão horríveis. Você vai ter que ir para a sala do parto agora. Eu fiquei um pouco assustada e ela saiu da sala. E a enfermeira já veio, né? Eu falei, nossa, mas como assim? Ela, não, fique tranquila, essa médica é assim mesmo. Mas eu fiquei muito nervosa naquele momento, né? Aí a enfermeira falou assim, fica aqui que eu já vou pegar as coisas para você. Aí eu falei, nossa, mas eu só vim para uma consulta, né? Aí eu perguntei se poderia chamar o meu esposo para mim, chamaram ele, falaram que naquele momento ele poderia subir, aí ele subiu, e aí nós passamos para ele. E eu não queria fazer a cesárea, não era o nosso plano, né? Ter a cesárea, a gente queria ter um parto normal. E aí nós chamamos a médica novamente. Ele falar com a médica, perguntar o porquê, né, de ser preciso fazer a cesárea. Aí, conversando com ela falou que não, que precisava, porque os batimentos já estavam fracos. Se a gente forçasse um parto normal, poderia acontecer alguma coisa com o bebê, né? Aí nós perguntamos se poderíamos ir buscar a mala em casa. Ela disse que não se responsabilizava se eu saísse, né? Naquele momento ela me colocou, né? Eu me vi numa situação muito difícil. Se eu saísse dali, eu seria a culpada se acontecesse alguma coisa, né? O psicológico fica tão abalado, tudo estava já muito... A gente fica muito frágil, né? E se colocando numa situação dessa, ainda ouvindo isso, foi muito difícil. E para mim, naquele momento, qualquer coisa, né? Poderia ser a cesárea mesmo, não queria mais parto normal, eu abriria mão, né? Porque imagina só acontecer alguma coisa, né? Meu esposo ainda, mesmo assim, tentou ser forte, né? Falou, não, mas e tentar colocar a ocitocina, né? Porque ele teve um contato, conversou, aí ela falou, não, eu não me responsabilizo, e vocês precisam resolver, né? Precisa ser logo.
colocando um certo, assim, colocando na nossa costa e nos pressionando, né, para ser rápidos, né? Aí, tudo bem, resolvemos, conversamos e precisamos resolver, né? Chegamos no hospital, acho que eram 9h30 da manhã, 10h20 da manhã, meu filho já nasceu. Aí, depois dessa conversa, já fui para uma sala, a enfermeira já veio, já me depilou, me deu uma camisola, já coloquei, e já fomos para a sala do parto. Meu esposo pôde entrar, ele entrou, ele foi acompanhante na hora do parto. Tomei a anestesia, correu, acho que tudo bem, né? Nos nossos olhos, que não é muita coisa certa, né? Depois eu fui procurar ver, muita conversa dentro da sala. Eu fiquei com medo porque a médica falava que de uma viagem dela para Disney com a anestesista, ficava conversando no meio do parto. Falei, será que isso é proposital para me distrair? Ou será que não é? Fiquei nervosa. E depois que meu filho nasceu, depois que tirou ele, trouxe ele para perto de mim por alguns segundos, aí já tinha um médico do lado que examinou ele, e ele subiu para a sala com o meu esposo e eu fiquei ali. E a médica começou a ficar nervosa, ela mexia, falava, pega aquele ali, pega aquele pano lá, pega mais gases, pega mais, e não sei o quê. Aí, de repente, eu ouvi ela, chama a doutora, citou o nome da doutora que tinha acompanhado o meu pré-natal, né? Chama a doutora. Comecei a ficar preocupada, né? Ouvindo aquele tumulto todo, né? Chama não sei quem, faz não sei o quê. Aí, de repente, ela falou, pede para descer tudo para entubar, porque a anestesia está terminando e eu não consigo estancar esse sangue. E eu fui vendo que estava, porque eu não tinha tomado café da manhã, então eu não fiquei, a anestesia não fiquei desacordada, né? Aí foi tudo ficando assim, todo mundo ficando muito nervoso ali, eu sentindo esse clima de nervoso. Aí nisso se passaram, creio eu, que mais de 40 minutos, né? E foram 40 minutos bem intensos, assim, ou até mais tempo. E aí chegou essa outra médica. Aí ela falou assim, olha, eu não consigo fechar. Aí a outra, nossa, o que está acontecendo? Aí depois me falaram que é varizes pélvica. Olha, tá saindo muito sangue, não dá para fechar aqui, não dá para fechar ali. Naquele momento ali, tudo passava pela cabeça, né? Eu pedi, a gente crê, mas a gente não crê em tudo, né? Não crê com tanta força. Eu pedi naquele momento para minha Nossa Senhora Aparecida me ajudar. Aí nisso, a médica que chegou falou assim, consegui. Foi instantâneo. Eu não sei o que foi aquela médica, eu não sei, mas naquele momento poderia ter acontecido o que acontecem com muitas comigo ali, né? Essa poderia não ter chego, poderia ter passado mais tempo, poderia... E foi assim. Depois conseguiu fechar, elas fizeram até um momento de festa ali depois, ficaram, nossa, que bom, nossa, suspiros, me encaminharam para uma sala para voltar da anestesia que já não tinha mais, né? Fizeram um exame para ver se eu precisava tomar bolsa de sangue, né? Não precisei, não foi preciso. Depois, na parte da noite, foram lá colher sangue novamente para ver se eu precisava da bolsa de sangue, falaram que não. E quando eu cheguei no quarto, quando eu voltei da anestesia, eles me amarraram na cama com uma bolsa. Eu não sei se era bolsa de gel, mas eu acho que era bolsa de gel, pelo tanto de tempo e pelo peso, assim, pegaram um lençol e amarraram bem forte na maca. E disseram que foi muita perda de sangue, então os órgãos poderiam subir, não me informaram direito. Então eu fiquei amarrada ali na cama para nada subir, assim. E depois a médica me informou pelo Facebook, porque eu fui pedir meu prontuário médico, né? Lá no hospital, e essa médica me mandou. Eu queria ter o prontuário, né? Essa médica me mandou uma mensagem pelo Facebook, me perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei que não, né?
eu queria ter para possíveis acontecimentos, né? Se eu quisesse ter novamente, né? Porque ela tinha me dito que só após 5 anos eu poderia ter um outro filho, porque tinha ficado uma camada muito fina, eu tinha perdido muito sangue, e também diante dessas varizes pélvicas, o processo era muito mais difícil. E ela disse nessa conversa, perguntando se eu estava bem, o que tinha acontecido e o porquê, né, de eu querer esse prontuário, e que o que eu tinha tido era varizes pélvica, que ao invés de varizes na perna, eu teria tudo dentro do útero, e ao cortar para fazer a cesárea, todas essas veias foram cortadas. E diante disso, essa hemorragia tão forte de não conseguir fechar. Certo. Ok, Tayane. Obrigada por ter contado aí o seu relato, compartilhado com a gente. A Tayane, depois dessa experiência, ela veio trabalhar com a gente, inclusive no Mater Online, e hoje ela é uma defensora aí também, né, do parto humanizado. Ela ajuda muitas mulheres com muito carinho, com muito amor, né, esse trabalho que ela faz, para que a gente possa evitar cada vez mais, né, Tayane? Situações como essas. Perfeito. Obrigada, Tayane. Obrigada, Rafa, por toda a ajuda, por todo apoio, por essa força e essa garra que você passa para todos, viu? Beijo. Beijo. É isso aí, pessoal. Então, foi uma história que, graças a Deus, né, teve um final feliz aí. A Tayane está com a gente, mas por conta de uma negligência médica, não era necessário a cesárea e etc., né? Que não vem ao caso aqui para a gente ficar detalhando. Mas quantas mulheres, né, não são colocadas em situação evitáveis, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Mensagem dada para vocês. Um beijo, um abraço.